Oi, pessoal, tudo bem? A gente começa agora falando sobre ciclo orçamentário. Inicialmente, eu quero dizer a vocês o seguinte, que essa parte de ciclo orçamentário é de suma e fundamental importância para que vocês consigam compreender toda a disciplina de administração financeira e orçamentária. Sobretudo porque você pode usar o conteúdo de ciclo orçamentário, os dispositivos relacionados ao ciclo, para aplicar por simetria tanto aos estados, DF, municípios, que utilizam também a elaboração e concretização da sua própria lei orçamentária anual. Bom, primeiro ponto, o que vem a ser ciclo orçamentário? Ciclo orçamentário é todo o processo, toda a sistemática pela qual a lei orçamentária anual precisa passar para se concretizar. Como assim? Ela precisa ser elaborada, ela precisa ser aprovada pelo legislativo, precisa ser executada, controlada, avaliada. Todos esses itens que passa, tá, pelos quais passa a lei orçamentária anual é chamado de ciclo orçamentário. Bom, e esse ciclo, basicamente, regra geral, ele tem 4 fases e ele funciona basicamente assim. Acompanhe aqui na tela comigo. Nós começamos com a elaboração da LOA. Em seguida, a gente passa para discussão barra aprovação da LOA. Em seguida, passa-se a execução e, por fim, controle mais avaliação. Então, da elaboração passa-se a discussão e aprovação, depois execução, depois controle e avaliação, por fim, elaboração. Por fim, controle e avaliação, e em seguida, inicia-se a elaboração da próxima LOA. Então, voltando para cá, o que eu quero que vocês visualizem com esse desenho é que o ciclo orçamentário, como o próprio nome diz, ele é cíclico, ele é dinâmico, ele é flexível, ele é contínuo, ou seja, ele não é intermitente, ele não para, ele não se interrompe. Depois que se elabora uma LOA, essa LOA tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, no caso da União, que é a fase de discussão e aprovação. Depois tem que executar essa LOA, que é o executivo quem faz eminentemente. Depois tem que controlar e avaliar toda essa LOA. Isso de forma prévia, concomitante, posterior. Quando já está na fase de controle e avaliação, já está elaborando a LOA do próximo exercício. Então ele vai girando ao longo de todo o exercício. O que a gente vai estudar? Esse vídeo de agora é um vídeo introdutório sobre ciclo orçamentário e alguns aforismos, digamos assim, algumas premissas que vocês devem seguir para o estudo de toda a disciplina. Nos próximos 4 vídeos, porque eu destinei 5 vídeos só para ciclo orçamentário, a gente vai visualizar cada fase dessa daqui. Bom, então, se uma questão de prova perguntar para vocês quantas fases tem o ciclo orçamentário, vocês vão pensar, tem 4 fases. Agora, tem um porém. Se alguma questão falar que o ciclo orçamentário possui 8 fases, vocês também vão colocar como correta essa questão. Por quê? Porque a doutrina considera que antes de uma LOA ser elaborada, aprovada, executada e controlada, tem que existir anteriormente a ela uma lei de diretrizes orçamentárias e um plano plurianual. Então, eles consideram que o ciclo pode ter 8 fases, que ele teria, na verdade, 8 fases, que englobaria elaboração do plano plurianual, depois aprovação do plano plurianual, depois elaboração da LDO, depois aprovação da LDO e, por fim, essas 4 fases propriamente ditas. Então, é o que a gente chama de ciclo estendido, que é quando se considera o PPA e a LDO antes da LOA, totalizando 8 fases. Qualquer questão que disser que são 3 fases, 2 fases, 5 fases, 6 fases, essa questão fatalmente estará errada. Então, volta aqui para a tela para vocês visualizarem e fixar melhor. Quando a gente fala de ciclo, que a gente chama de estendido, a gente considera, primeiro, a elaboração do PPA. 2, depois, a aprovação desse PPA. Depois, nós teríamos a elaboração
da LDO. Depois, aprovação da LDO. Encerradas as 4 primeiras fases, aí passa-se ao ciclo normal, que é elaboração, aprovação, execução e o controle mais avaliação, que são aqui as 4 fases propriamente ditas. Isso daqui tudo totalizaria 8 fases, ok? Então, voltando para cá. O que eu quero que vocês, até agora do que a gente viu, o que eu quero que vocês entendam é: ciclo orçamentário é a mesma coisa que processo orçamentário. São sinônimos esses termos. Então, se uma questão falar ciclo ou processo orçamentário, ele está falando do conteúdo de ciclo orçamentário, porque são sinônimos. Segundo detalhe, o ciclo orçamentário ele é contínuo, dinâmico e flexível. Vai acabando uma fase e já vai começando outra de forma contínua, ele não se interrompe. Terceiro ponto que eu quero que vocês saibam: não podem ser aglutinadas as fases do ciclo orçamentário. Ou seja, eu posso pegar a elaboração e aprovação e fazer numa fase só? Não, porque como a gente já viu, o ciclo orçamentário, em regra, tá? A regra geral, ele tem 4 fases, 4 propriamente ditas, 4 fases. Então eu não posso juntar 2 fases, porque senão ele deixaria de ter essas 4 fases. Ou seja, cada fase do ciclo orçamentário tem uma periodicidade distinta e finalidade definida. Então, o que acontece? Não pode aglutinar, ele é contínuo, ele tem 4 fases, mas pode ser 8 fases, como diz o ciclo estendido, como a doutrina prevê. Então, qualquer questão que fale 4 ou que fale 8 estará correta, apenas se for assim. E um outro detalhe que eu quero falar para vocês é sobre exercício financeiro. O que significa exercício financeiro? Vem aqui para a tela comigo. Se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2020, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Dentro desse período aqui está o exercício financeiro, que coincide com o que a gente chama de ano civil. Isso daqui está no artigo 34 da Lei número 4.320 de 64. Volta para cá. Quando eu falar o exercício financeiro, eu estou falando de 1º de janeiro a 31 de dezembro, porque o exercício financeiro ele coincide com o ano civil. Memoriza isso. Agora, a pergunta que eu quero falar para vocês sobre o conteúdo que a gente está vendo agora é a seguinte: o ciclo orçamentário coincide com o exercício financeiro? O ciclo orçamentário coincide com o ano civil? E a resposta é não. Por quê? O exercício financeiro e o ano civil é apenas um ano, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ciclo orçamentário envolve um período muito maior. Por quê? Vamos imaginar, então, a LOA para o exercício de 2020. Em 2019, o que acontece? Quando for mais ou menos até agosto, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, até agosto de 2019, tem que encaminhar o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional. Ou seja, já teve o processo de elaboração no ciclo e já está passando para o processo de discussão e aprovação. Até o fim do ano tem que aprovar. Aí, quando for em 2020, ou seja, durante esse exercício financeiro, esse ano civil, é só a fase da execução. E ainda existe, posteriormente, o controle e avaliação do que foi feito antes, com um montante autorizado na lei orçamentária anual. Então, o que eu quero que vocês visualizem é que o ciclo orçamentário ele possui um período muito maior do que o exercício financeiro, do que o ano civil. E é isso que geralmente eles gostam de cobrar em prova. Então, voltando para cá. Se a gente pegar aqui 2019, nessa fase aqui já teve a elaboração da LOA, já se passou para a discussão e a aprovação também da LOA. Aí chega nessa fase bem aqui vai ter a execução dessa LOA.
Aí vai chegar aqui em 2021 e aqui ainda vai ter o controle dessa LOA. Ou seja, o ciclo começou bem antes e terminou depois. Ou seja, o ciclo orçamentário não coincide com o exercício financeiro, com o ano civil. Só o exercício financeiro é que coincide com o ano civil, que é esse períodozinho aqui de um ano. Então, voltando para cá, com isso a gente conclui essas premissas básicas que vocês têm que memorizar para o início do estudo de ciclo orçamentário, e já tem questões só sobre isso daqui, constante de prova. Antes, vamos verificar aqui alguns slides para vocês reforçarem o conteúdo e a gente passa para as questões. Acompanhe na tela comigo. Bom, primeiro ponto, o ciclo orçamentário possui 4 fases, tá? Mas a doutrina considera um total de 8 fases. O que vocês vão fazer para fins de prova? Estariam corretas as duas formas, ou seja, se citar que o ciclo possui 8 fases, está correto, ou se falar 4 fases, que são as propriamente ditas, também fica correto. Próximo ponto, ciclo orçamentário e exercício financeiro são diferentes. O ciclo ou processo, como eu disse a vocês, orçamentário, não se confunde com exercício financeiro, porque o ciclo envolve um período muito maior. Começa com a elaboração, passa por discussão, execução e encerramento com controle. Agora, o exercício financeiro, sim, ele coincide com o ano civil, começa em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Tá? E as observações que eu quero que vocês saibam sobre ciclo orçamentário é que ele pode ser chamado de processo orçamentário, ele é contínuo e dinâmico, e as fases do ciclo não podem ser aglutinadas, pois cada uma possui finalidade própria e periodicidade distinta. Bom, pessoal, voltando para cá. Com isso, a gente conclui esse pontapé inicial em ciclo orçamentário. A gente vai fazer agora algumas questões dessa parte do conteúdo, dessa parte introdutória, e nos próximos 4 vídeos será um vídeo para cada etapa do ciclo orçamentário. Porque das 8 fases, a gente já falou das 4 primeiras, que são simples e envolvem tão somente a elaboração do PPA e aprovação do PPA, elaboração da LDO e aprovação da LDO. Acabou. Agora, a riqueza de detalhes das fases do ciclo orçamentário se encontram dentro das 4 fases propriamente ditas. Então, cada vídeo vai ser uma fase específica que conclui o conteúdo de ciclo orçamentário. Então, atenção aqui comigo na primeira questão. Bom, o ciclo orçamentário tem início com a preparação da proposta orçamentária e termina com o encerramento do exercício financeiro. Opa, a gente viu que não é com o encerramento do exercício financeiro, porque depois disso daqui ainda tem o quê? Tem o controle e a avaliação do que foi feito no ano anterior. Ou seja, encerrou o exercício financeiro, encerra a execução, mas ainda possui controle e ainda possui avaliação. Por isso, o item fica errado. Próximo. Constituído por diversas etapas, desde a proposta até a aprovação da LOA, o ciclo orçamentário é, ao longo de todo o exercício, um processo intermitente no que diz respeito a análises e decisões. Bom, primeiro, ele não é intermitente. Intermitente é aquilo que para, que se interrompe. O ciclo orçamentário, como a gente viu, ele é contínuo. Por isso, o item fica errado. Próxima. Para efeitos da LOA, o exercício financeiro tem início com a aprovação da lei, não coincidindo este com o ano civil. A gente já visualizou que o exercício financeiro ele coincide com o ano civil. Então, aqui, esse não inviabiliza a questão, porque exercício financeiro coincide com o ano civil. Por isso, a questão fica errada. 4. As expressões sistema orçamentário e processo orçamentário são utilizadas indistintamente para se referir ao documento orçamentário. Volta para cá. Ciclo orçamentário é a mesma coisa que processo orçamentário, que é a mesma coisa que sistema orçamentário. Então, de fato, são indistintamente chamadas dessa forma. Agora, desse ciclo orçamentário sai um documento. Que documento que vai ser elaborado, produzido e concretizado no ciclo? A LOA. Então, documento orçamentário é a Lei Orçamentária Anual.
O sistema, processo ou ciclo é essa tramitação e essa junção de fases que a gente já mencionou. Então, voltando aqui para a questão, olha só. Quando a gente falar sistema e processo, isso aqui é a mesma coisa que ciclo. Agora, quando eu falar documento orçamentário, isso daqui já é a LOA. Ele falou que sistema, processo e documento são indistintos, ou seja, a mesma coisa. E está errado. Por quê? Porque sistema e processo é ciclo e porque documento é LOA. Eles são diferentes. Por isso a questão fica errada. Última questão. As fases do ciclo orçamentário podem ser aglutinadas de acordo com suas finalidades e periodicidades. Justamente o oposto do que a gente disse, ela não pode ser aglutinada, por isso item errado. Bom, pessoal, lembrando a vocês que todas as questões que a gente faz de fixação do conteúdo, todas são questões de concursos públicos, para vocês visualizarem como esse conteúdo vai cair na sua prova, tá bom? A gente continua com o ciclo orçamentário no próximo vídeo. Até já! Oi, pessoal. Continuando então com o estudo de ciclo orçamentário, a gente vai falar agora nesse vídeo sobre a primeira fase propriamente dita do ciclo, que é a fase de elaboração do orçamento, elaboração da proposta orçamentária. Primeiro ponto que eu quero dizer a vocês. Está subdividido eminentemente em dois poderes essa concretização do ciclo orçamentário. O poder executivo é quem elabora, o poder legislativo é quem aprova. O poder executivo é quem executa. E o poder legislativo, sobretudo, é quem avalia e controla. Tudo bem, é o que a gente chama de orçamento do tipo misto, porque cabe tanto ao poder executivo quanto ao poder legislativo essa concretização do ciclo orçamentário, sobretudo. O que acontece? Quando uma prova perguntar, é a primeira coisa que vocês vão memorizar, tá? Isso cai muito em prova. Todo o ciclo orçamentário. Qual é o poder responsável pela elaboração da proposta orçamentária da União, tá? Ou do Estado, ou do DF, ou do município, cada um de acordo com a sua respectiva competência? É o poder executivo. Então, é o poder executivo quem elabora a proposta orçamentária da União, que é a primeira fase do ciclo orçamentário. Então, vou fazer um esquema aqui para vocês visualizarem melhor isso daqui. Quando a gente fala de elaboração, vocês vão pensar no seguinte. Vocês vão pensar em elaborar a proposta mais a consolidação. Vocês vão pensar na palavra iniciativa. Vocês vão pensar nos demais poderes, mais MP, Ministério Público. E aqui nós temos prazos para que isso seja feito. Bom, vamos lá que eu vou comentar de cada um desses com vocês e depois eu escrevo aqui. Volta para cá. Primeiro ponto. Quem elabora a proposta, estou falando elaborar mesmo, consolidar as necessidades para aquele ano, a fixação da despesa para todo mundo, quem consolida, tá, para a União, era passado o Ministério do Planejamento. Com essa alteração na estrutura de governo, hoje é o Ministério da Economia, tá, que consolida tanto o Ministério da Fazenda quanto o de Planejamento. Não existe mais a divisão desses dois ministérios. Então, o Ministério da Economia é quem elabora o orçamento e quem consolida o orçamento para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, tá? Agora, qual é a secretaria responsável pela elaboração do orçamento na esfera da União?
É a Secretaria de Orçamento Federal, que ainda continua essa secretaria, só que como constante hoje, não mais do Ministério do Planejamento, e sim do Ministério da Economia. Tudo bem, eu vou escrever isso tudo aqui para vocês, tá? Para vocês anotarem aí e memorizarem. Agora, isso eu estou falando sobre elaborar a proposta. Eu estou falando sobre consolidar a proposta de todos os poderes, tá? De todo mundo que faz parte de um mesmo ente, no caso da União. Agora, vocês têm que ter atenção com uma palavra, a palavra iniciativa. De quem é a iniciativa, tá? Para propor este projeto de lei ao Congresso Nacional via mensagem? É o presidente da República. E um detalhe, apenas o presidente tem iniciativa. É uma iniciativa exclusiva, embora em alguns dispositivos constitucionais citem como privativa, vocês podem entender como exclusiva porque não existe possibilidade de delegação estabelecida na própria Constituição. Resumo da ópera. Quando eu falar em elaborar a proposta Poder Executivo, em consolidar, eu estou falando de uma parte mais técnica, eu estou falando do Ministério da Economia, na figura da Secretaria de Orçamento Federal. Agora, quando eu falar iniciativa, tá? Iniciativa significa pegar o projeto de lei pronto e falar, toma, Congresso Nacional, estou te entregando o projeto de lei orçamentária anual para você deliberar, para você discutir, para você aprovar. Só quem tem essa iniciativa é o chefe do Poder Executivo. E você aplica tudo isso por simetria aos demais entes da federação. Ou seja, de quem é a iniciativa do projeto de lei orçamentária no âmbito do Distrito Federal, então é do governador de estado. E no âmbito dos outros estados da federação, do respectivo governador. E no âmbito de qualquer município, do respectivo prefeito, ou seja, do chefe do Poder Executivo. Agora, quem é que vai elaborar e consolidar esse orçamento no âmbito dos demais entes da federação? Vai ter uma secretaria de planejamento específica para essa finalidade. Então, volta aqui para a tela e vamos escrever isso daqui. Quando eu estiver falando em proposta, elaborar, que eu estou falando a proposta, e consolidar, a gente está falando do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Planejamento, que o planejamento faz parte dele, na figura da SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal. Agora, quando eu falar de iniciativa, eu estou falando do chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, no caso da União. Agora, vamos falar sobre os demais poderes e MP. Volta para cá. Os demais poderes, isso eu digo judiciário e legislativo, que é o executivo quem faz essa elaboração e consolidação. O judiciário, o legislativo e também o Ministério Público, que embora não esteja inserido em nenhum outro poder e também não seja um quarto poder, ele é sui generis. E o Ministério Público, eles têm autonomia orçamentária e financeira. Essa autonomia orçamentária significa dizer que eles podem elaborar a sua própria proposta orçamentária. Eles elaboram sua própria proposta orçamentária. Tudo bem. Só que dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando eu digo elaborar a proposta, é pegar o bolo, digamos assim, para vocês entenderem melhor, o bolo de recurso que eles têm, o bolo de crédito. Por exemplo, vira para o Ministério Público da União e fala, olha, o seu limite para o ano que vem, de acordo com a LDO, de acordo com o que foi estabelecido, o seu limite para o ano que vem é de 10 bilhões. Então, como que você vai elaborar a sua proposta? O próprio Ministério Público pega esses 10 bilhões e subdivide nas áreas essenciais, nas prioridades da instituição e organiza a alocação desses recursos. Tudo bem. Então, eles elaboram sua própria proposta dentro dos limites da LDO, só que depois que eles terminam, eles não mandam para o Congresso Nacional, porque a gente viu que só quem tem essa iniciativa, exclusivamente, é o presidente da República. Depois que os demais poderes fazem a sua proposta orçamentária nos limites da LDO, eles mandam para quem? Para o Ministério da Economia, para a Secretaria de Orçamento Federal, que era do antigo Ministério do Planejamento. E o que esse Ministério, que a Secretaria de Orçamento Federal faz? Consolida em um único projeto de lei. Então, a SOF vai lá e pega a proposta que o Judiciário elaborou e junta, pega a proposta que o Legislativo elaborou e junta,
pega a proposta do Ministério Público da União e junta de todo mundo, verifica se está de acordo com o que foi estabelecido na LDO, deixa pronto apenas um projeto de lei e aí o Poder Executivo, o chefe do Executivo, no caso o Presidente da República, propõe ao Congresso Nacional o projeto de lei que compõe a dotação que foi fixada inicialmente para todos os poderes. Então é como se o Poder Judiciário, o Poder Legislativo ou o Ministério Público fizessem uma microproposta. Eles fazem uma microproposta, manda para o Poder Executivo, sempre manda para o Poder Executivo. O Poder Executivo consolida e o chefe do Executivo, no caso o presidente, é o único que tem o condão, que tem a possibilidade, que tem a prerrogativa de propor esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Então, voltando para cá, quando eu digo dos demais poderes e MP, eu digo que eles têm o quê? Autonomia. Essa autonomia de elaborar sua própria proposta, mas sempre nos limites da LDO, ok? Bom, os prazos, eles estão previstos no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, ou seja, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Volta para cá. Que prazos são esses? Existe um prazo estabelecido no ADCT que tem hierarquia constitucional, tá? Porque não existe lei complementar que disponha sobre esses prazos ainda. Então segue na União o que está disposto no ADCT, o que está previsto no ADCT.